caso concreto, aquele indivíduo ele já está comprometendo o seu mínimo existencial com esse conjunto de dívidas a pagar. A ideia é o pagamento disso que a própria lei chama de exclusão social, não é? Que é o nome sujo, a pessoa não pode ser mais consumidora, não é? Então ela entra numa espécie de espiral negativa. Então o superendividamento é um fenômeno a ser evitado, prevenido. Parte importante dessa lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor é para a prevenção do superendividamento. Nesse vídeo, a renomada professora Cláudia Lima Marques ensina como pessoas extremamente endividadas podem se utilizar da lei do superendividamento para recuperar o seu crédito. De acordo com aquilo que é ensinado pela professora, é importante que, se você estiver enquadrado nas hipóteses explicadas, procure um advogado especialista em direito do consumidor que vai manejar uma ação judicial para buscar a revisão de todas suas dívidas e a diminuição dos valores a serem pagos. Afinal, quando é que uma pessoa é considerada de fato superendividada? Bem, o superendividamento é um fenômeno de todas as sociedades do mundo, né? Principalmente sociedades de consumo muito ativas, as pessoas têm que se endividar. O grau de endividamento depende muito da capacidade de cada um, né? E o superendividamento é um fenômeno, vamos dizer assim, um pouco doentio da sociedade normal de consumo. A lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma definição. Essa definição é a seguinte, está no artigo 54A, parágrafo 1º, né? Que o superendividamento seria a impossibilidade manifesta, global, né, do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, fazer frente, pagar a totalidade das suas dívidas, as vencidas, que são, por isso, ele traz a ideia das exigíveis, né? E as vincendas, aquelas que ainda vão vencer, sem que esse pagamento comprometa o mínimo existencial da pessoa. Então, como a pergunta da Fátima, se me permite assim, não é dizer, indicia aqui um princípio atrás, não é? É que o superendividamento é uma espécie de doença, entre aspas, né, da sociedade de consumo, porque esse conjunto de dívidas, como se fosse uma espécie de um bosque de dívidas, né? A dívida geralmente a gente vê como uma árvore só, né? Ela está inadimplente ou está adimplente, ela está perigando, né? Mas aqui é o bosque como um todo, né? Então, esse conjunto de dívidas leva ao comprometimento da sobrevivência desse consumidor, da moradia, do alimento, do remédio, por exemplo, pessoas idosas, né? Uhum. Então, é muito difícil responder de forma, vamos dizer, estatística, né? Se eu comprometo 50% daquilo que eu ganho, eu estou superendividada? Não, mas há um perigo muito grande, se já chegou a 50%, né? De eu realmente estar superendividado ou caindo em superendividamento. Então, a definição, que é a mesma que está no Código do Consumo da França, em tantos outros importantes documentos internacionais, né? A nossa lei tenta definir de forma aberta. No caso concreto, aquele indivíduo ele já está comprometendo o seu mínimo existencial com esse conjunto de dívidas a pagar. A ideia é o pagamento disso que a própria lei chama de exclusão social, não é? Que é o nome sujo, a pessoa não pode ser mais consumidora, não é? Então ela entra numa espécie de espiral negativa. Então o superendividamento é um fenômeno a ser evitado, prevenido. Parte importante dessa lei que atualizou o Código de Defesa do Consumidor é para a prevenção do superendividamento. Cá, 2 pontos que são ainda decisões iniciais, né, de juízes e de alguns tribunais mantendo essas decisões monocráticas, né? Mas que já se observa 2 pontos que eu acho importantíssimos. Primeiro, o professor Pfeiffer destacou esse entendimento do que a lei quer. A lei quer combater a exclusão social e quer o pagamento. O
Para manter o pagamento, a pessoa tem que ter dinheiro disponível, que é o caso que eu falei dos consignados, que estão incluídos, e até agora não vi nenhuma discussão retirando os consignados do plano de pagamento. Então, me parece que está sendo bem entendido esse espírito, que é conseguir que o consumidor possa pagar as suas dívidas. E o segundo ponto importante, que eu acho que essas decisões que estão mantendo as decisões dos juízes, né, que estão mais próximos do caso, da pessoa, se ela precisa realmente, é que estão entendendo que o mínimo existencial é daquele consumidor. É um consumidor que é arrimo de família, uma senhora sozinha com 2 filhos e mais a mãe. Quer dizer, o juiz verifica que realmente é preciso. E os bancos sempre dizem, não, mas ele ganha 3 mil reais, ele ganha 4 mil reais, ele pode pagar a dívida. Sim, ele pode pagar a dívida, mas compromete o mínimo existencial. Então, precisa reorganizar a dívida. Está pedindo essa reorganização justamente para acabar o superendividamento. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção dessas primeiras decisões é que as sanções que estão sendo impostas também estão sendo entendidas e mantidas, né? Há um parágrafo único do 54D que visa resgatar aquela ideia da boa-fé, da informação, do não assédio, do não chamado abuso da fraqueza, né? Abus de faiblesse, como dizem os franceses, né? Eu sei que o outro é idoso, eu sei que o outro não enxerga bem ou não escuta bem, aí eu falo mais rápido, eu não contrato com ele, mas com o neto dele, etc., né? Então, veja, eu abuso da fraqueza do meu cliente, daquele que eu quero pegar, né? Ou eu não informo, eu não entrego a cópia do contrato, quer dizer, eu faço alguma coisa que não está de acordo com a boa-fé, com o crédito responsável. Então, esse parágrafo único diz que o descumprimento de qualquer dos deveres de boa-fé, e aí faz uma lista lá, desde os 52, que já existe desde 1990, né? E os novos, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos e de qualquer acréscimos do principal. E a dilação do prazo de pagamento, quer dizer que ele pode mudar a dívida, né, para poder pagar. Então, essas sanções estão sendo mantidas. Por quê? Porque é um entendimento justamente da situação de comprometimento do mínimo existencial, de inclusão do global das dívidas daquele consumidor de consumo para poder fazer uma ordem e vamos dizer, um tempo para ele poder pagar direitinho, preservando o mínimo existencial. Eu, até agora, só analisei excelentes decisões dos tribunais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, que têm mantido essas sanções, tanto as do PROCON, né, as dos PROCONs, quanto as dos Sejusques. Então, tem, na minha opinião, aplicado muito bem vamos dizer, as possibilidades dessa lei. Ok, a gente sempre fala assim, que são brilhantes os esclarecimentos e a aula foi excelente, mas é uma pena a gente estar acabando o nosso programa de hoje. Hoje você entendeu direito o fenômeno do superendividamento sob a ótica da Lei 14.181 de 2021. E eu agradeço a participação da jurista e professora Cláudia Lima Marques. Professora Cláudia, muitíssimo obrigada pela participação no Entender Direito de hoje. Eu que agradeço. Nosso outro convidado foi o Procurador do Estado de São Paulo e professor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Eu também agradeço a você, professor, a participação aqui com a gente nessa conversa. Eu também agradeço muito e estendo aqui os meus cumprimentos tanto ao programa Entender Direito, quanto a mais uma aula aí da professora Cláudia Lima Marques. Sempre uma honra estar ao lado dela. E se você quiser conferir novamente este e outros programas, basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube. Nós também estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. É isso, pessoal. A gente se encontra. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais notícias.